Nós estamos iniciando a série essa semana. Eu não sei se você viu a divulgação, se você tem acompanhado isso, mas a nova série ela tem por título Da Pedra Bruta ao Diamante, o que Jesus fez na vida de Pedro. Diamantes são pedras preciosas que são encontradas em muitos lugares e nas mais diferentes cores que nós podemos imaginar. Lendo as coisas também para essa série, vi que inclusive o Brasil em algum momento já foi o maior exportador de diamantes. E numa cidade mineira que eu não vou lembrar o nome agora, houve uma época em que o pessoal encontrava os diamantes na rua. Eles tiraram cascalhos do rio e fizeram a pavimentação da rua, colocaram uma camada fina de asfalto por cima, como é comum no Brasil, a camada de asfalto sempre é fina. E de repente, agora quando aquilo vai esfarelando, vai aparecendo os buracos, o pessoal começou a achar pepitas de diamante. Não cabem nas ruas de Jaraguá, até onde a gente sabe. Não foi fundamento das ruas, não foi de cascalho do rio, e a gente não tem notícia de que na nossa região alguém tenha achado diamantes. Então não é para nós isso. Existe uma classificação dos diamantes que leva em conta o seu peso, cor, pureza, e dentro dessas três coisas se estabelecem quanto aquela pedra vale. Tem uma imagem agora que vocês podem acompanhar na tela, de um corte num lugar onde tem extração de diamantes. Se você, assim como eu, não tem conhecimento na área, talvez no meio daquele monte de pedras que tem ali, você nem consiga identificar o que é o diamante. Você enxerga um monte de cascalhos, um monte de pedras. Eu circulei, embora a foto centralize nela, eu circulei onde está a gema, onde está o diamante no meio daquele corte. E no meio dessas pedras todas, alguém que não tem conhecimento, como eu e você, ou eu presumo que você, eu não tenho, talvez continuasse só revirando aquelas pedras e não tirasse nada de valor dali. No meio de uma série de pedras, um mineiro, uma pessoa que vive disso, com a sua expertise, pode identificar, tirar isso e transformar isso em algo com valor muito maior. Tem um outro diamante, agora lapidado, que foi o diamante mais caro já vendido. Ele foi leiloado em fevereiro do ano passado. O nome dele é Pink Star. A pedra foi minerada, foi tirada da terra em 99 na África do Sul, que é um dos países que exporta diamantes hoje. Tem minas com pedras muito valiosas lá. E ele foi tirado então da terra, foi vendido para um escritório que trabalha com lapidação. E ele foi trabalhado por uma equipe de 8 pessoas que trabalharam por 20 meses na lapidação desse diamante. E ele foi colocado no primeiro leilão, onde alguém arrematou ele por 83 milhões de dólares. E a pessoa não conseguiu fazer o pagamento. Deve ter sido um marido muito apaixonado que ligou para lá, deu um lance e depois ele disse: foi um pouquinho mais caro do que eu imaginava. Ele foi comercializado, foi leiloado em fevereiro deste ano por 71,2 milhões. Traduzindo aí, arredondando, 300 milhões de reais. Por uma pedra que provavelmente, se você e eu tivéssemos visto ela brotando no meio do asfalto aqui em Jaraguá do Sul, a gente teria dado um chutezinho, né? Também dizem que o diamante rosa é o mais valioso. Se tivesse eu feito a classificação, certamente ele seria azul, o mais valioso. E se ele tivesse umas nuances de preto e branco, seria perfeito. Esse eu não venderia de jeito nenhum. Uma pedra tirada no meio de tantas outras pedras, que tem o seu valor multiplicado, porque alguém que conhece, reconhece o seu valor. Empreende 8 meses de trabalho.
8 pessoas, 20 meses trabalhando, né? Para que o valor dela chegue ao seu máximo. Pedro é um desses casos, assim como eu e você podemos ser, de alguém que no meio da multidão, talvez tantos outros não deem valor algum, mas aos olhos daquele que nos criou, trabalhados por Ele, o nosso valor pode exceder aquilo que nós imaginamos, pensamos. Nós vamos falar nesta série sobre o apóstolo Pedro. E Pedro é um cara bastante controverso. E a Bíblia não tem problema em revelar os altos e baixos dos seus personagens. Isso vai ser com Davi, isso vai ser com Saul, isso vai ser com Salomão, isso vai ser no Novo Testamento com Paulo, com Pedro. Seres humanos como eu e você que se colocarem nas mãos de Deus e vão ter altos e baixos na sua vida, vão ter erros e acertos, e a Bíblia não quer passar para nós a ideia de que são pessoas perfeitas, porque se elas fossem perfeitas eu já teria que dizer, não posso fazer parte disso. Mas quando revela suas imperfeições, também eu tenho familiaridade agora com Pedro, com Paulo e com outros personagens. Pedro é um cara bem controverso, conforme a Bíblia vai nos relatando, uma pessoa extremamente humana, com seus altos e baixos, e que talvez também sejam semelhantes na nossa caminhada de fé. Momentos de euforia com Jesus, onde parece que ele agora está prontinho para entrar na eternidade, como é o Monte da Transfiguração. E momentos onde a fé dele é provada e Jesus chega a dizer: Pedro, não te engana, porque se eu não tivesse cuidado de ti, Satanás teria te moído. Momentos de alto e momentos de muito baixo na caminhada de fé. Esse é Pedro. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou conectá-la em Marcos capítulo 1, versículos 16, 17 e 18. Os evangelhos, eles são narrativas a respeito da vida de Jesus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são escritos por pessoas diferentes a partir daquilo que eles enxergaram, a partir daquilo que eles viveram enquanto Jesus esteve conosco aqui. Mateus e João são discípulos de Jesus, são parte daquele primeiro grupo de 12 que anda por 3 anos com Jesus, que vai experimentando, que vê, que desfruta. Os 2 evangelhos são relatos desses discípulos. Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo. Ele começa o evangelho e o livro de Atos dizendo: eu me dediquei a pesquisar. Tudo aquilo que Paulo está me contando a respeito da fé, eu fui procurar ouvir outros, eu li em livros, eu acessei o Google para saber se era verdade. Não tinha Google na época, calma. Lucas diz: eu pesquisei, e o resultado da minha pesquisa está aqui. Marcos, por sua vez, é alguém que de pequeno deve ter convivido com Jesus. A família dele tinha um relacionamento próximo com Jesus. E quando ele chega na idade adulta, ou jovem adulta, ele se torna discípulo de Pedro. E provavelmente o que ele está escrevendo no evangelho dele é relato de Pedro. Pedro está lá contando as histórias e Marcos está escrevendo tudo aquilo que Pedro vai contando. Sabendo disso, talvez Marcos seja aquele que consegue melhor captar quem Pedro é e como Pedro viveu. Nosso texto então vai dizer assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão Pedro. É o mesmo personagem com 2 nomes aqui. Em alguns momentos ele vai aparecer escrito como Simão Pedro, outros apenas Simão, outros apenas Pedro, mas é a mesma pessoa. Viu Jesus Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhe Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram suas redes e os seguiram. Jesus está andando à beira do mar da Galileia.
Mar da Galileia era um lugar de pesca e dos discípulos de Jesus, pelo menos 4 são pescadores, e isso, os versículos a seguir no nosso texto, também falam ainda do chamado de mais 2. Jesus está andando ali e no meio daquela gente que se reúne em torno de um lugar de pesca, pescadores, gente vendendo, gente comprando, talvez gente passando naquele lugar sem nenhum outro propósito. Se fosse no nosso tempo, talvez alguém dando uma corridinha à beira-mar, alguém parando numa barraquinha para comer açaí, no meio dessa multidão, ou desse número de pessoas que nós não sabemos qual é. Jesus identifica 4 pessoas que ele diz: são essas eu vou tirar do meio dessa multidão e vou transformar elas em alguma coisa com muito mais valor. Eu acho sempre impressionante quando os textos bíblicos dizem que Jesus vê, e Jesus enxerga além daquilo que nós conseguimos perceber. Isso também me assusta muitas vezes, porque se eu consigo enganar algumas pessoas em algumas situações, diante de Jesus ele enxerga lá no fundo. Diante dele não há nada que eu possa esconder. E eu tenho que dizer para vocês que isso muitas vezes me assusta, porque eu ainda não sou um diamante que pode ser vendido por 70 milhões. Ainda tem muitos lados para serem recortados, ainda há muitos ângulos que não são perfeitos, e dependendo por onde você olhar, você não vai perceber luz passando por isso. O diamante mais valioso é aquele que, por cada um daqueles recortezinhos, por aqueles ângulos que você olhar, você consegue olhar através dele, passa a luz perfeitamente. E na nossa vida isso é complicado, porque tem tantos quartos escuros, tantos lugares que nós ainda não permitimos que Deus acessasse, que Ele cortasse no ângulo perfeito para que a luz passasse por ali e revelasse o poder e glória que Ele tem. Jesus viu. Num garimpo é necessário alguém com expertise para enxergar no meio daquela montanha de pedras, de cascalhos, descobrir um diamante. É claro, Jesus podia transformar qualquer um daqueles que estavam ali em algo de valor. E na verdade o chamado dele no nosso texto é específico para esses 4 discípulos. Mas Jesus vem e entrega a sua vida por todos nós. Isso faz com que o chamado dele nesse tempo é para cada um de vocês, é para mim. Jesus pode transformar. Primeira coisa, então, Jesus viu. Segunda coisa que o texto nos diz é que Jesus, vendo, ele chama. Jesus diz a Pedro: segue-me. Jesus retira essa pedra, esse Pedro, da sua zona de conforto e diz: você precisa experimentar outras coisas que não apenas pescar. Não é aqui que a transformação da tua vida vai acontecer. A transformação da tua vida vai acontecer se agora você ouvir o meu chamado e decidir seguir comigo. Nenhum diamante é processado em lugar de extração. O máximo que se faz no lugar de onde ele é tirado é dar uma lavadinha nele para ver se de fato ele tem valor ou não. Porque também tem pedras muito parecidas com diamante que não tem valor comercial algum, que não vão resistir a serem lapidadas, cortadas, vão se esfarelar. Nenhum diamante é processado no lugar que ele é extraído. Ele é lavado, ele é classificado, é levado para um lugar com um monte de seguranças, porque se isso vale 70 milhões, não é qualquer um que pode ter acesso a isso. Não são todos que são tão valiosos também. Jesus chama, Jesus convida, Jesus escolhe Pedro. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, nós vamos ler assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais,
porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus escolheu a todos nós. O chamado que Jesus faz a Pedro é chamado para cada um de nós. Em Jesus, todos nós fomos chamados para a salvação, fomos escolhidos nele, afirma o autor de Hebreus. E de repente você já lembrou de outro texto bíblico que fala disso, de como Deus tem um amor por todos. Ele não é no sentido de salvação apenas para Pedro, apenas para aqueles 4, apenas para aqueles que estão no relato, no testemunho bíblico. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus, no que diz respeito à salvação, Ele foca em toda a humanidade. Jesus vem para todo mundo, mas agora aqui tem uma vírgula. Isso não quer dizer que todos aqueles que são alvo, objeto do amor de Deus, terão salvação. A gente não gosta muito de falar disso, né? Não é politicamente correto hoje dizer que uns vão ter salvação e outros não vão, mas a Bíblia não tem essa preocupação. Jesus tem uma única preocupação, dizer: eu sou o caminho, não existe outro, eu sou. E se vocês querem chegar até o Pai, é por mim. João 3,16, talvez o versículo mais conhecido, também não tem a preocupação de ser politicamente correto e dizer: quem sabe, ele não tomou, ele não creu, ele não tomou uma decisão por seguir Jesus. Mas não dá para dizer que ele vai para o inferno, né, pastor? Porque isso não é politicamente correto. E a igreja deixa de ser salva. Ela deixa de comunicar aquilo que a palavra nos deixou escrito. Deus ama a todos, mas salvação é para todo o que nele crê. João vai dizer como acontece isso. No capítulo 1 ele vai dizer: mas a todos que o receberam, tomaram para si, que vão ser chamados filhos. O chamado de Jesus, no que diz respeito à salvação, é para todos, é uma oferta. Assim como a gente é bombardeado com uma série de ofertas durante todo o nosso dia, você recebe propaganda, você recebe propostas, e você não precisa dizer sim a todas, e se você não diz sim, elas não passam de uma oferta. Esses dias eu ainda comentei isso, teve reunião do nosso comitê financeiro da comunidade. E umas horinhas antes do comitê financeiro se reunir, eu recebi uma mensagem de celular de uma rede de lojas de varejo me oferecendo dinheiro, dizendo: Daniel, você tem um crédito pré-aprovado. Essa palavra sempre fica bonita, né? Você tem um crédito pré-aprovado. Você pode pegar X reais e pagar em 36 vezes com uma taxa de juros simbólica, 4,95. Os que não disseram nada é porque 4,95 talvez pareça barato, não é? Ofertas, convites, eles surgem no nosso dia a dia, mas enquanto você não toma isso para ti, não passa de uma oferta, não passa de uma proposta. Jesus não nos obriga a seguir, Ele apenas nos chama, Ele apenas nos escolhe, Ele nos convida. O convite é para andarmos com Ele, nos colocarmos nas mãos dEle, para que Ele comece o processo de lapidação. O vocábulo seguir aparece 70 vezes nos Evangelhos, sempre com o convite de Jesus para alguém. Para os 12, algumas vezes os textos dos Evangelhos se repetem e a palavra aparece de novo, mas seguir é convite de Jesus. E a resposta é cada um de nós que dá. Quer dizer que esse convite de Jesus pode ter resposta negativa, e talvez seja a resposta mais ouvida.
Terceira coisa que o texto nos diz é que Jesus não convida apenas por convidar. Jesus propõe transformar aquilo que Pedro é. Jesus propõe transformar aquilo que nós somos. Gênesis 3, quando fala do pecado, diz que o ser humano foi deformado. O projeto inicial de Deus era o pecado nos rouba algumas coisas e nos transforma em algo que não é a vontade de Deus, e Ele passa a ter domínio sobre a nossa vida, e isso se revela em coisas que nós fazemos, deixamos de fazer, mas nós somos pecadores. O pecado nos coloca num outro nível, e agora Deus diz: não é isso que eu sonhei. O que eu sonhei para o ser humano é outra coisa. E Deus toma providência, porque nenhum de nós consegue se transformar. Deus toma providência enviando Jesus, que nos chama e diz: eu posso transformar vocês naquilo que é o projeto de Deus. Sigam-me. Jesus promete que faria alguma coisa, e na caminhada de fé, todos nós vamos precisar de alguém de fora que faça o processo de lapidação na nossa vida. Nenhum de nós consegue se transformar sozinho. Não está dentro de nós a transformação para sermos aquilo que Jesus espera. E agora Jesus começa usando um método que é bastante comum na época. Não há muitas escolas, e o aprendizado, o conhecimento, ele era transmitido numa relação individual, chamada de discipulado. Isso vai aparecer nas escolas de filosofia, isso vai aparecer na igreja primitiva. Jesus convida pessoas para estarem perto dele, porque ele vai transmitir conhecimento, e transmitindo conhecimento ele vai cortando essa pedra, para que os ângulos sejam perfeitos e a luz possa passar. João 13, quando tem o episódio do lava-pés, Pedro diz: pode me lavar inteirinho. E Jesus diz: vocês já estão sendo limpos pela palavra. Jesus convida Pedro e os outros três para uma relação de discipulado, de estar vinculado a ele, de adquirir conhecimento teórico, prático. Jesus leva 3 anos lapidando Pedro e os outros. O diamante mais caro, foram apenas 20 meses. Diamante é a pedra mais resistente. Eles não sabem o que é cuidar de um ser humano quando eles falam que diamante é a coisa mais pura que existe. Jesus, o grande Jesus, precisa investir 30 meses da sua vida cortando lasquinhas de Pedro, transformando ele no que ele vai ser no início de Atos. Tem ainda um outro aspecto nessa história de ser chamado e lapidado. Christian Schwartz, que é um estudioso da igreja, ele diz que tem coisas que são universais, que todos os cristãos deveriam viver. E a gente então fala que o chamado tem 2 aspectos. Tem um aspecto geral, que é para todos nós que estamos aqui, e tem um aspecto chamado específico que é diferente para cada um de nós. Não são todos vocês que vão ser pastores. Alguns vão. Amém? O amém está meio fraco. Ser pastor não é fácil. Não, é fácil sim, é muito legal. Essa vida é muito divertida. Vou desanimar aqueles que Deus está chamando. Ser pastor é muito legal. Chamado universal diz respeito àquilo que todos os cristãos, geral, diz respeito àquilo que todos os cristãos precisam fazer. Todos nós fomos chamados a sermos testemunhas do que ouvimos, vivemos com Jesus. Nenhum de nós está livre disso, de contar para o vizinho, para o amigo, aquilo que está experimentando na sua caminhada de fé. O outro lado dessa mesma moeda é o chamado específico, para alguns vão ser evangelistas, que vão criar pontes para falar do amor de Jesus de uma maneira tão natural, simples. Todos somos chamados à salvação, e aqueles que respondem ao convite de Jesus de seguir, têm uma tarefa geral dentro do corpo de Cristo.
Tem uma tarefa geral que eles vão realizar no seu dia a dia. E tem coisas específicas que são para cada um de nós de uma maneira diferente. E isso também é mistério, e o Espírito Santo é quem nos presenteia com esses dons. Alguns vão ser pastores, outros vão ter dons na área de liderança, da música. Eles são diversos. O que não dá é para a gente dizer, bom, seguindo Jesus eu dou. Mas no domingo à noite, quando eu chego e sento aqui no meu lugar, participar do culto é muito bom, continuem participando. Mas vida de fé é um pouquinho mais do que isso. É você ouvir o chamado de Jesus, se colocar nas mãos dele e permitir que ele vá transformando, vá lapidando, vá trazendo de volta você ao propósito, ao projeto original de Deus. Na minha caminhada de fé, essa semana eu estive em Curitiba, num seminário da igreja, e a pergunta, num dos momentos foi: coloca no papel 4 pessoas que foram importantes na tua caminhada de fé. E eu coloquei. A primeira pessoa que sempre me vem à mente quando eu falo de caminhada de fé foi quem me ajudou nos primeiros passos. Logo depois que eu conheci Jesus, eu aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Alguém não faz isso de maneira literal, mas me toma pela mão e vai me conduzindo pelos primeiros passos. Assim é como a gente faz com os nossos filhos. Quando eles começam a querer ficar de pé, a gente vai lá, dá o dedo, deixa eles segurar e deixa eles arriscar os primeiros passos até o momento em que eles vão conseguir caminhar sozinhos. Eu tive o privilégio de ter alguém que fez isso comigo. Fez os primeiros cortes, lavou aquela pedra bruta, fez alguns cortes e disse: agora não é mais comigo, agora tem que ser alguém que tem mais experiência, porque essa pedra é dura. Uma segunda coisa que é importante nesse transformar, Jesus usa pessoas para isso. Quem são as pessoas a quem você recorre para que os cortes continuem sendo feitos? Nós, como comunidade, temos a proposta de trabalhar em pequenos grupos. No culto, nenhum de vocês vai poder levantar a mão e fazer alguma pergunta, dizer não entendi. Nenhum de vocês vai poder dizer como eu faço. Porque a minha vida tem essa situação e a palavra está dizendo que deve ser diferente. Como eu faço para viver isso? No pequeno grupo que Jesus usa pessoas para transformar a minha vida e a tua vida. No discipulado, se vinculando a alguém para adquirir conhecimento teórico e prático. E essa foi a maneira que Jesus usou com Pedro. Pedro foi escolhido no meio de uma multidão, ou de um grupo de pessoas, e Jesus vai transformando ele no primeiro grande líder da igreja cristã. Provavelmente não vai ser assim com todos nós. O projeto de Deus para a nossa vida pode ser muito diferente disso, mas enquanto nós não permitirmos que Ele nos tire de onde nós estamos, enquanto nós não nos colocarmos sob a mão dEle, não vai acontecer o processo de ser lapidado, e você vai continuar sendo uma pedra bruta, que tem valor aos olhos de Deus, e por isso Ele envia Jesus, mas que você não chegou ao máximo do seu valor diante de Deus, diante do que Ele pensou, do que Ele planejou. E eu tenho certeza que você não se acomoda no seu dia a dia com as coisas feitas pela metade, mas de repente na vida de fé, porque ela exige que a gente abra a mão do controle, que a gente se coloque na mão de Deus, você conclua: tá bom assim. Quarta coisa, diferente das pedras que não têm vontade, elas só sofrem as ações. O ser humano tem vontade. A resposta dos discípulos foi imediatamente deixarem as redes e seguir Jesus. Versículo 18 nos fala isso.
Quantas vezes você já fugiu daquilo que Deus tentou fazer na sua vida? Talvez lá no convite ainda, você continue relutando em dizer sim, estou largando tudo que eu sou, tudo que eu tenho e vou seguir. As pedras apenas se submetem ao processo. O ser humano finge que não ouviu, faz de conta que não é com ele, cruza os braços, e isso é uma resposta. A nossa resposta, ela é dada não apenas com palavras. Quando nós passamos de longe, quando nós fazemos de conta que não é conosco, nós também estamos dando uma resposta. A resposta dos discípulos foi no mesmo instante. Não tem que ficar apresentando desculpinhas e dizendo, bom, amanhã, em 15 minutos, dieta se diz que começa sempre na segunda-feira, né? Às vezes nós lidamos com as coisas de Deus dessa maneira. Segunda-feira. E essa segunda-feira nunca chega, né? Para mim, pelo menos, eu já nem faço mais essa proposta. Segunda eu começo dieta. Estou brincando, eu nunca pensei muito nisso. É hoje. Jesus te escolheu. No meio dessa montanha de pedras, Ele está olhando para ti. Está dizendo, vem e segue. Qual é a tua resposta? Jesus vê, Jesus chama, Jesus transforma quem se coloca nas suas mãos. E eu quero terminar com o último aspecto ainda disso. Curiosamente, nossa comunidade se chama Apóstolo Pedro. E eu nunca pesquisei na história da comunidade porque se chegou em Pedro como personagem. Mas, figuradamente, o que Pedro passa também nós como comunidade passamos. Jesus nos viu. Jesus nos chamou e tem uma tarefa para nós. E continua nos transformando para fazer aquilo que Ele deseja. E muitos anos atrás, nós como comunidade decidimos que a razão da nossa existência seria anunciar o amor de Jesus Cristo que transforma vidas. Essa é a razão de nós existirmos como comunidade. Nós não queremos ser apenas um lugar onde a gente se reúne. Nós não queremos apenas ter um bom louvor, utilizarmos as ferramentas de mídia. Nós queremos ser um lugar onde o amor de Jesus é anunciado. E pessoas se submetem ao lapidar que Ele continua querendo fazer. Seja parte desse projeto. Para isso, a primeira coisa larga tudo que você tem. Diga sim ao projeto que Deus tem na tua vida. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.